Olá, no Salto para o Futuro de hoje, o segundo programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular, vamos conhecer algumas experiências de sala de aula em que a arte e a cultura popular são transformadas em projetos. São nossos convidados a professora do CIEP Poceiro Mário Vaz, no Rio de Janeiro, Marisa Silva, o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, em Minas Gerais, Sebastião Rocha, e o professor do Teatro de Bonecos da Escola de Educação Especial João Cardoso, em Aracaju, Sergipe, José Augusto Barreto Dória. Você é o nosso convidado especial, participe! Tangolomango e Quitanda das Letras, dois projetos de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro que aliam literatura e cultura popular. Confira. Tudo começou num dia quando Jonas, pescador, que tinha por apelido Peixinho Novinho, quase criança, saiu pela madrugada no seu barquinho a pescar. Este é só um pequeno trecho de uma história que leva os mistérios do mar até os alunos do CIEP Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Quem sabe me dizer o que é uma sereia? Sereia é o tipo de mulher, peixe. Ela é a rainha do mar, ela não tem cabelo verde, ela tem cabelo preto. O trabalho com o livro Jonas e a Sereia, de Zélia Gattai, faz parte do projeto Quitanda das Letras, desenvolvido na escola desde 1997. Sendo a Quitanda uma barraca itinerante de literatura, né, aonde quiser a gente está levando. A itinerância ela se dá principalmente com a escola, né? Eu concordo com a Ruth Rocha que toda história ela quer fazer a cabeça, né? Isso daí, esse princípio didático eu vou ter sempre porque em qualquer instância eu sou um professor. Então é claro que eu quero fazer a cabeça da criança, é claro que eu quero trazer mais alegria ao dia a dia dela. E quero deixar claro que isso pode estar num bom CD, num bom livro. Depois de conhecer as aventuras de Jonas pelo mar, os alunos constroem um brinquedo que lembra um famoso habitante das águas. O que pode se parecer com uma lula é o barangandão arco-íris, um adereço típico do folclore mineiro. Eu não tenho a menor intenção de saber o que esse menino aprendeu com o barangandão do adeuzinho que eu trouxe, né? Ele vai brincar com esse barangandão da melhor maneira que ele puder. E ele vai brincar com essa história da melhor maneira que ele puder. Porque o que ele fez hoje disso, para ele ficou. Em outra escola do Rio de Janeiro, no CIEP Poceiro Mário Vaz, em Barra de Guaratiba, a aventura pela cultura popular continua. Dentro do projeto Tangolomango, os alunos desta turma trabalham com arte, brincadeiras e contação de histórias. Era uma vez um macaco que estava vindo um caminhão, aí o macaco botou o rabo assim no meio da pista. Esta outra atividade envolve ritmo e gingado. Durante a dança do coco, os alunos cantam e tocam alguns instrumentos. A brincadeira do bate-bate também atravessa gerações. Papai Ferreira, come da poluição. E a letra da música do bate-bate vai parar no quadro de giz. O Daniel, ele escreveu a primeira frase que nós cantamos. Essa frase, ela tem uma palavra que precisa ser consertada. Vamos ver quem vai descobrir qual é. Ao registrar a letra da canção, a professora trabalha ortografia. Na palavra dominante está faltando o quê? Bastante. Desenvolve a compreensão do texto. Por que será que faltou carvão para passar roupa? Porque eles ferram de botar carvão dentro. E identifica passagens da história do Brasil. Abolição do quê? De quem? Dos portugueses? Não. Dos negros, dos escravos. Muito bem. O projeto de letramento Tangolomango é desenvolvido pela professora Marisa Silva no trabalho com suas turmas e faz parte do projeto pedagógico da escola. Um dos objetivos é, valorizando a cultura, promover a progressão de alunos em defasagem idade séria. A nossa proposta foi de estar inserindo esse projeto ao projeto da escola para que a Marisa não trabalhasse de uma forma isolada. Então é onde a gente faz esse trabalho de interação. É a Marisa como contadora de história, é a turma Tangolomango apresentando o trabalho para a escola, dividindo isso para os outros professores e, de alguma forma, fazendo até com que outros professores também possam estar inserindo essa nova forma de trabalhar.
Marisa, Tião, Augusto, obrigado pela participação. Marisa, nós conseguimos fazer um resumo muito interessante do seu trabalho através do projeto Tango Lumango, que acabamos de assistir, mas eu gostaria de saber especificamente como você conseguiu dar os primeiros passos para que esse projeto passasse a constar, né, da proposta político-pedagógica da escola. Você teve dificuldades? Como é que foi até chegar lá? Bem, boa noite. Em primeiro lugar, aos cursistas da TV Escola e todo esse projeto, né, que a gente vem desenvolvendo lá no CIEP com crianças de progressão, partiu em princípio de uma pergunta minha, né? É possível o diálogo entre diferentes saberes? Eu posso trazer para dentro desse currículo formal outros conhecimentos que, em geral, a escola, né, acaba se esquecendo, deixando de lado? E foi a partir dessas e outras questões que foram surgindo ao longo do dia a dia, né, desenvolvimento do projeto, que o Tango Lumango vem crescendo, né? Não sem dificuldades, porque a gente está dentro de um espaço público e acaba tendo as suas próprias limitações, mas no fazer do dia a dia, né, as crianças vão percebendo melhor o que está acontecendo, qual é a proposta, e a gente vai trazendo esse saber da cultura popular para enriquecer o dia a dia da sala de aula. É importante que a comunidade escolar como um todo se envolveu, abraçou o projeto e facilitando o teu trabalho. Isso, em princípio aquele estranhamento, né, porque a gente acaba quebrando determinadas crenças já pré-estabelecidas, alguns valores que estão muito entranhados, né, naturalizados dentro do contexto escolar, mas aos poucos a gente vem conseguindo mostrar que é possível se pensar a cultura popular junto com a educação. Certo. Tião, a cultura popular é um tema privilegiado, mas você acha que as escolas estão trabalhando esse tema da maneira adequada, da forma adequada, como você pensa, como você imagina? Boa noite aos cursistas, né, da TV Escola. Olha, eu acho que ainda não, né? Eu acho que ainda funciona muito como se fosse a sobremesa. O arroz com feijão ainda é muito tradicional. Haja visto que nós devemos ter 5 aulas por semana de matemática ou de português e provavelmente deve ter uma aula de arte ou de cultura popular, se houver. Então, eu acho que esse diálogo, né, entre saberes, de fazer essa construção, ela deveria ter mais espaços significativos, né, dentro da rotina, do dia a dia, dentro do currículo. E não olhar sempre como algo que venha mais, né? Eu acho que ali se fala, né, o contador de história falou em fazer a cabeça do aluno. Eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Ele tem que deixar que ele também faça a nossa cabeça. Eu acho que essa fazeção de cabeça é essa construção, né? E para evitar alguns riscos da gente pegar a cultura popular e transformá-la num instrumento para ensinar matemática, né? Daqui uns dias os meninos vão detestar a cultura popular porque estão aprendendo matemática ao invés de aprender vida. Então, acho que esses cuidados tem que ter, né? Eu acho que isso é bom para a educação e é muito bom para evitar a folclorização. Augusto, como artista popular que você é e como professor também, né? Como é que você analisa a importância, o papel da cultura popular no ensino, né, em sala de aula, sendo utilizado, sendo apropriado pelos professores num contexto bem significativo no processo de ensino e aprendizagem? Boa noite, mas eu queria dar uma boa noite, porque como eu trabalho com educação especial e com alunos com deficiência auditiva, e eu ia dar um abraço a ele, não sei se você vai me permitir eu fazer um sinal a ele. Claro. O professor Augusto, viu, manda um abraço para meus alunos, né, surdos, né, um grande beijo. Mando também um beijo para a professora Rita, né, para Gleuze e para Margarete, viu? Um beijo para vocês, sei que vocês estão me vendo e todo o Brasil está vendo a gente, os cursistas, né? Bem, mas você está me falando dos recursos que são utilizados nos vídeos que nós assistimos também. Queria que você comentasse um pouquinho essas manifestações, de que forma o professor pode estar utilizando, se apropriando da cultura popular para desenvolver o aluno em sala de aula. Olha, eu acho que a gente tem que ver como um todo. Quando
nós somos professores, antes de nós sermos professores, nós somos pessoas. E nós carregamos na nossa bagagem cultural, a gente já vem com essa bagagem. Mesmo o lado acadêmico, né, Tião e Marisa? A gente vem com o lado acadêmico, mas a gente vem como pessoa. Nós somos pai, nós somos condutores de uma cultura, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, tudo está ao redor da gente. Quando eu vi ali no vídeo, essa coisa do Barangandã, né? O Barangandã, o menino fazendo esse elemento. Quando eu vi que o tema gerador era a alfabetização, né? Como era que você chamou? Letramento. O letramento, né? Quando eu vi a dança e o coco, então tudo isso está dentro de um contexto. O professor, né, a gente já leva, porque antes de mais nada de você ser pessoa, você fala, você dança, você se comunica. Então a gente já vem com a bagagem toda acadêmica. E muitas vezes os currículos, essas coisas, né, muitas vezes distanciam. Então, quando se fala nessa coisa, quando se fala em dança, por exemplo, eu pego um boneco aqui, chego em minha sala de aula, pego esse boneco aqui cheiroso e o menino não quer nada, pega o cheiroso e bota aqui. Boa noite, pessoal, eu sou cheiroso, eu sou Rahai, dando no mango. Com 10 eu pego na casa, com 20 eu parto no meio, com 30 eu boto o esteio, com 40 eu faço a base, com 50 nada me atrase, com 60 é obra singela, com 70 é porta e janela, com 80 eu ripo e amarro, com 90 eu boto barro e com 100 eu tô dentro dela. Então, todo esse processo que eu trouxe da minha família, né, eu sou de Sergipe, então a cultura do Nordeste é uma coisa muito forte, tá? A mãe da gente passa, a avó da gente passa, a família passa, então a gente já vem com uma bagagem. É só readaptar e incluir dentro da escola e dentro dos valores, dentro da matemática, dentro da ciência, dentro da geografia, mas acho que essa coisa está dentro do nosso contexto pessoa e a própria sociedade. Perfeito. Agora, Marisa, nem todos os professores talvez não tenham a oportunidade que o Augusto teve de aprender, né, essas técnicas em família. Qual é a sua preocupação com relação à formação desse professor que quer se utilizar da cultura popular para estar levando ensinamento para os seus alunos? Esse é um ponto muito importante, né? Porque, na verdade, vêm as leis sempre dizem que a gente tem que estar trabalhando dessa ou daquela forma, mas o professor, ele está sendo muito pouco preparado para saber lidar com determinadas questões dentro de sala. Então, eu acredito que dentro da própria escola, não é, pode-se estar organizando grupos de pesquisa em cultura popular, você pode estar buscando dentro do seu estado os núcleos de pesquisa e cultura popular e estar aprendendo também, principalmente, com os mestres, né, que são eles que nos ensinam, são eles que têm todo esse saber já tradicional, acumulado, que o Augusto está nos falando, toda essa herança a gente pode estar trazendo para a escola e articulando junto com esse saber acadêmico. Temos a primeira participação, é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Falo da TV Escola, NTE de Anápolis, Goiás. O boletim traz a afirmação: quanto mais a criança sobe na carreira escolar, menos gosto ela tem pela leitura, menos ela gosta de ler, ouvir e contar histórias. Sendo assim, então a escola é a maior responsável de nossos alunos não gostarem de ler? Boa noite e obrigada. Obrigado pela sua participação, Ciseni. Tião, o que você acha? Eu acho que a Ciseni levanta uma questão fundamental, né? E eu acho que ele traz consigo a resposta. Eu acho que quando a escola, né, faz do livro não uma coisa de prazer, mas transforma numa ação mecânica, ao invés de curtir a leitura, tem que dissecar o autor, tem que classificar, tem que fazer anatomia, né, ela está perdendo esse prazer. E eu acho, né, que os livros não perderam o encantamento, mas é a escola que não soube mantê-los encantados. Então, recuperar esse encantamento da literatura brasileira e universal é fazer com que as pessoas entrem numa viagem, numa aprendizagem, que é muito mais, né, esse processo de construção, de aprender do que estar apto, né, ou habilitado para responder X, Y, B. Né? Então, nesse caso, eu acho que a gente nota, né, um dos indicadores, eu acho que tem sido esse. Quanto mais se avança, menos se lê, né? Basta ver a mochila, como é que ela vai diminuindo de tamanho à medida que o menino vai avançando na escola. Um dia que você fala, mas tem que ler esse livro, quer dizer, na realidade,
a gente precisava de recuperar, né, exatamente isso, né, o prazer da leitura, né, o prazer da cultura, o prazer do outro saber como instrumento nosso de afirmação, né, de construção de cidadania e de aprendizagem em geral. A participação agora é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é da professora Meiber. Que projetos podem ser engendrados para o resgate da compreensão e da valorização da arte no espaço escolar? Boa noite, obrigada. Obrigado por sua participação, Maria José. Augusto, você falou já de um projeto, né? Você tem esse trabalho. Você teria outro projeto para citar? Maria, tudo bem? Você também é nordestino como eu, né? Bacabal. Eu conheço o Maranhão. Olha, eu dar uma receita é difícil, né? Porque cada bolo com seu quinhão. Mas né? o que você faz? Vamos conhecer um pouquinho. Mas veja bem, você está me vendo, eu vi Cheiroso. Esse Cheiroso, eu trabalho no Mamulengo de Cheiroso, que é um grupo de teatro e boneco de Sergipe. Trabalho há 27 anos com esse boneco, com essa mesma cara. Uma coisinha aqui. Isso aqui é uma silhueta de teatro de Cassimicoque. Cassimicoco é um teatro de silhueta próprio do Nordeste, principalmente de Sergipe, de Alagoas. Então, é um teatro do povão. Então, são silhuetas que aparecem sobre um pano com um candeeiro amarrado em um canto, e muitas vezes nas localidades que não tem energia elétrica, então isso se brinca e as crianças comem os bonecos, adoram. Eu já dormi muitas noites, comi esses bonecos, os doces que esses bonecos, e senti o gosto. Outra coisa. Então, é muito relativo, Maria José. Veja bem, você tem que primeiro buscar o contexto de sua unidade. Por exemplo, vamos dizer, é uma unidade pesqueira, né, litorânea, né, Tião? É uma unidade que tem uma fábrica de tecido, é uma comunidade. Então, é muito relativo você estimular. Você tem que partir da própria comunidade, uma coisa que sirva de interesse para o aluno, porque a gente está cansado. Meus alunos mesmo, tem dia mesmo que é uma desgraça, meus alunos da João Cardoso lá em Aracaju. Porque os danados não escutam, né? Eles têm deficiência auditiva e muitas vezes não querem dançar, tem os preconceitos de sexo, de não sei o quê, porque eu dou teatro de boneco na escola e dança. Eu disse, espera aí, tem uma coisa, vou na bodega com 8, 10. Vou na bodega e faço sinais para ele, a gente compra as balas e tudo, bota a bala na boca dele e escapura para a escola. Quando volta, eles querem dançar, eles querem brincar de boneco, eles querem fazer tudo. Então, Maria José, é relativo, depende do contexto sociocultural que você tem na sua comunidade. Eu, como tive, graças a Deus, Deus disse que tira os dentes, mas enlarguece a goela, então me deu a função de eu ser um bonequeiro popular. Então eu tenho esse recurso, sabe, Tião? Mas a Maria José, ela é bordadeira. Experimente, digo melhor, que besteira. Você experimente, entendeu? A ensinar o ponto, a costurar a vida da criança. Você pega um bastidor, ou um pano, ou qualquer coisa, e começa... Uma vez eu fiz uma história assim, vamos costurar nossa vida, dou um ponto aqui, sua mãe é boa, é. Aí, seu irmão é ruim, então fure ele. Vai costurando a vida, vai fazendo um nome, vai fazendo... Então depende da comunidade, do que você está inserindo. Interessante, valeu. Olá, Mônica, tem perguntas? Temos sim, Marcos. A equipe da TV Escola de Anápolis, Goiás, dizem que, infelizmente, hoje em dia os professores só trabalham parlendas na época do folclore. Eles querem saber como levar o professor a entender que ele pode e deve trabalhar parlendas em qualquer época do ano. Marisa. Essa é uma questão que nos preocupa muito, né? Como fazer com que essa atividade folclórica ela não fique restrita a dias e datas pré-estabelecidos, né? Como que esse conteúdo ele possa ser diluído ao longo do ano. Então, eu confio muito na fala do Augusto. Você tem que buscar dentro da sua comunidade, né, do que você conhece, do que ele já sabe fazer, se é pipa é pipa, se é bola é bola, se é dança, e se é boneco é boneco. E tá buscando outras informações, outras culturas, porque também não adianta você fechar naquilo que o aluno já sabe. Ele precisa também entrar em contato com outras formas de manifestações culturais. Então, não tem muito você precisa realmente fazer, né? A proposta é você começar a fazer. Tem um ponto inicial, né? Um ponto de partida, e com certeza isso vai se ampliando, vai se ramificando, e você vai aos poucos dando forma a esse fazer com vários saberes. A pergunta agora é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Boa noite, Marcos. Boa noite, especialistas, colegas professores.
equipe do Salto. Essa série chegou na hora certa para a sugestão do nosso projeto aqui da nossa escola. Estamos organizando o primeiro sarau literário da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra aqui na cidade de Florânia. E gostaríamos de sugestões de atividade para enriquecer nosso projeto. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a você, Juraci, por sua participação, como sempre, aqui no Salto para o Futuro. Tião. Olha, Juraci, talvez eu vá te frustrar um pouco, né? Porque eu não teria muita sugestão, mas eu teria, eu acho, com cuidado. Eu aprendi em Moçambique, onde eu trabalho, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. E se nós procurarmos na aldeia os pontos luminosos que ela tem, e se a gente disponibilizar isso para cada uma das crianças da escola, com certeza elas vão herdar esses pontos de luz, elas vão ser muito mais do que uma estrela, elas vão ter uma constelação. Eu acho que buscar, né, os saberes, os fazeres, os quereres tradicionais, trazer isso e colocá-lo como matéria-prima de educação, deve ser algo que não pode ser por classificação. Eu tenho muito medo, né, de, como foi dito, né, lá pela a Maria José, essa preocupação, lá o pessoal de Anápolis, das parlendas, de fazer um mês do folclore, né? Isso aí é muito, parece aquela educação bancária, né? Nos escaninhos, tem a época de fazer como se a vida fosse compartimentada. Eu acho que eu tinha que pensar esse espaço generoso e permanente de aprendizagem, né? Porque o meu grande receio é quando a gente pega isso, né, e faz isso a festa, faz o sarau, mas no dia seguinte, na segunda-feira, nós voltamos à velha rotina, esquece, porque aquilo foi hora extra, né? O usual, o cotidiano funciona aqui, né, sem nenhum vínculo, sem nenhum compromisso, né, de envolvimento, de aprofundamento desses valores, né? Então eu convocaria toda a aldeia para educar o menino. Se essa aldeia tiver pontos luminosos, esse sarau vai ser uma beleza, né? Bem, no próximo bloco vamos conhecer outras duas experiências de escolas do Rio de Janeiro. Voltamos já. O Salto para o Futuro está de volta, hoje com o segundo programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular. Vamos conhecer agora as experiências de duas escolas no Rio de Janeiro, cada uma com um projeto singular e, pelo menos, um objetivo em comum, a valorização da cultura popular brasileira. Veja na reportagem. No CIEB Samora Machel, na comunidade de Nova Holanda, a dança e outras manifestações da cultura brasileira são o ponto de partida para um trabalho de valorização da cultura nacional. Nós sentimos que a dança seria uma boa forma deles desenvolverem, né, o gosto por folclore, pela cultura brasileira, conhecer um pouco da cultura brasileira, e também um canto, que seria uma forma da criança se expressar. O trabalho com elementos da cultura popular também contribui para ampliar o gosto musical dos alunos. Na verdade, eles não curtem isso no dia a dia, no cotidiano, porque eles não conhecem, né? E a gente sabe como todas essas danças, essas músicas são muito fortes, porque muitas são muito engraçadas, né? Algumas têm piadas, que faz eu rir muito. Na Escola Municipal Alexandre Guzmão, em Acari, na zona norte do município do Rio de Janeiro, a proposta da professora foi exatamente mostrar aos alunos a riqueza da cultura brasileira. Ela conta que no início dos ensaios do grupo de dança, os estudantes só queriam trabalhar com os ritmos urbanos. Então o que eu negociei? Na verdade foi um processo de negociação. Eu dava minha aula, né? Da aula eu tirava 5 minutos, 10 minutos e elas colocavam a música que queriam. Podia ser funk, não funk com palavras pornográficas, né? Mas o funk de uma forma geral, o axé, o que elas quisessem. E aí eu aproveitava justamente isso. Eu pegava os movimentos que elas faziam do funk e do axé e trazia para minha aula. O trabalho de Fernanda faz parte do projeto ADC e Arte, criado com o objetivo de desenvolver ações culturais na comunidade.
Então, nós achamos que oportunizar isso dentro do próprio bairro seria muito interessante, até para as pessoas estarem encontrando suas potencialidades, as possibilidades de melhorar a sua vida pessoal e coletiva. Dentro da minha aula, eu tento trabalhar a dança folclórica e boto outros ritmos também, né? Não só da dança folclórica, porque eu não tento fechar, eu tento abrir o máximo que eu posso, até porque eu quero trazer para essa comunidade coisas diferentes. E ouvir o que eles têm também. Forte o movimento, vai, gente! E quem participa do grupo de dança apoia o projeto. Eu acho que toda escola deveria ter, porque melhora até no ensino das crianças, porque elas se divertem, esquecem das coisas do mundo e aprendem mais. Alguns dias depois, nossa equipe acompanhou o resultado do trabalho. A participação da turma da professora Fernanda na 22ª Mostra Municipal de Dança do Rio de Janeiro. Marisa, a professora Fernanda, né, do projeto ABC e Arte, deu uma pista interessante para o resultado positivo que ela vem alcançando, né? O processo de negociação, né? Porque da forma como os alunos queriam no início, ela não ia chegar nunca lá, mas ela promoveu essa negociação e acabou. Qual a importância dessa negociação? Quais são os limites dessa negociação? Eu acredito que essa negociação ela é fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem, principalmente se você está trabalhando com questões culturais. Até porque a gente não pode deixar de respeitar e perceber que essa criança, esse menino, essa menina que chega, ela tem a sua cultura, tem a sua forma de perceber o mundo, o seu jeito de olhar o mundo, de ler o mundo, como Paulo Freire tão bem nos sinalizava, e a gente precisa estar interagindo com isso, senão a gente acaba reproduzindo, né, formas muito autoritárias, onde o poder, né, o poder da cultura de massa ou da elite que a gente tanto né, não quer seguir, a gente acaba por reproduzir de alguma forma. Então, essa palavra, negociação, é uma palavra que a gente realmente tem que perceber bastante. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ser só a cultura que essa criança está trazendo, né? A proposta é a gente ter trocas culturais. Perfeito. Vamos à pergunta da Joselita, do Amapá. Boa noite a todos. A nossa pergunta de hoje veio do cursista Roniel e está direcionada à especialista Marisa Silva. A pergunta é a seguinte: se é possível aliar gerações passadas com gerações atuais na cultura popular, sem poder haver um choque de gerações? E como aliar o sistema educacional à regionalização da cultura? Nós somos do Teleposto do Araxá. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado por sua participação, Joselita. Marisa. É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, tudo que a gente vem estudando em termos de folclore e cultura popular nas escolas, né, tudo que a gente, principalmente nós, educadores, aprendemos nos nossos cursos de formação, a gente pensa, né, e é uma forma equivocada de olhar para a cultura popular como se fosse algo estático, como se a cultura não tivesse a sua própria dinâmica. Então, não é porque ela vem de uma raiz tradicional que ela não está se transformando, que ela não está interagindo, né, com o contemporâneo. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é uma pergunta interessante da gente estar pensando, né? Como a gente vai trazer para dentro do contexto da escola, né, esse mestre que tem uma outra vivência, né, que teve uma formação diferente da nossa e ele, com certeza, tem uma visão de mundo, né, diferente. Como é que a gente vai trabalhar com esse tradicional e as formas que a gente vê hoje, né, um mundo contemporâneo, onde tudo é muito rápido, informatizado? Na verdade, esse contato que vai nos dar a resposta. Não tem como a gente ficar, né, hipoteticamente pensando como é que as coisas vão se dar. A gente realmente precisa tentar. Agora, claro que esse senhor que vai vir contar a história, ele vai precisar ter um certo cuidado com ele, não é? Conversar bastante com os alunos primeiro, fazer com que eles pesquisem um pouco sobre o assunto,
não é? Para que ele também se sinta à vontade na hora de conversar com esses alunos. Agora, essa dinâmica da cultura popular, por si só, né? Quer dizer, por exemplo, é só a gente olhar um pouco das histórias. As histórias são milenares e até hoje elas nos encantam. Né? Os contos são antiquíssimos e eles até hoje se renovam e a gente recria, né? Mas os arquétipos estão aí. Então, eu acredito que dá para a gente estar trabalhando com o tradicional, né? Essa raiz popular e incorporando isso dentro do saber da escola. Perfeito. É só a gente ir caminhando passo a passo. Mônica? A professora Mônica Fonseca, do Teleposto Sesc Casa Amarela, em Recife, e a professora Tânia Volpato, do Paraná, querem saber como desenvolver a cultura popular com os alunos portadores de deficiência. Augusto, por favor. Para mim é. Isso. Danou-se. Olha, veja bem, eu entrei nessa área de educação especial por acaso. Eu trabalhava numa área de educação infantil, lá como se chama Jardim, e ia me botar 70 quilômetros, sair da escola por um motivo pessoal, né? E ia me botar 70 quilômetros longe do meu lugar. Eu disse, eita danos, como é que eu vou fazer? Né? Sabe que o Nordeste, o Brasil, né, é um continente muito grande, é um continente, né? Então as distâncias são grandes. Eu disse 70 quilômetros, professor, ganha pouco, enfim. Aí fui naquela sabatina, aí disse, não, aí uma amiga disse, não, Augusto, tem uma escola de educação especial, vai pra lá, menino, você fica lá em qualquer canto, até, eu já tô com 47 anos, né, mas ainda com esse sistema de aposentadoria e tudo. Então, daqui a pouco, quando vê, você já completa 50 e tantos anos e você se aposenta e morre por ali. E eu fui para danado da escola. Os meninos, a escola João Cardoso, que eu mando um beijão para Edileuba, diretora, não sei se pode mandar, mas já mandei. E aí, eu chegando nessa escola, valei-me Cristo, eu nunca trabalhei com linguagem de sinais. Nunca trabalhei com visual, né, com portadores de deficiência visual. Nunca trabalhei com deficiência mental. E no primeiro dia me jogaram cegos, surdos e pessoas com problemas. Eu disse, meu Deus, Jesus de Nazaré, o que é que eu vou fazer? Eu olhei para uma banda, para o outro, eu não tive solução. Então, comecei o pai que sou, a pessoa que sou, e e o teatro de boneco que me salvou da jogada. Veja bem, primeiro você tem que se formar as linguagens de sinais, se você for trabalhar com deficiente auditivo. O braille, se você for trabalhar com linguagem brasileira de sinais, se você for trabalhar com visual. Entender um pouco da questão da psicologia da vida, se for trabalhar com mental. E começar, diante de sua experiência, começar a aflorar e jogar para fora tudo isso. Então, eu comecei na escola, por exemplo, como é que os surdos cantam? Tem uma música de Clemilda é uma cantora regional lá de Sergipe, que eu mando um beijo também para ela. Eu disse, valei-me Cristo. Eles não emitem voz, mas emitem o olhar. Porque a visão do auditivo, a audição do auditivo é a visão. Então, muitas vezes você tem que bulir com ele, porque senão, se ele não estiver olhando, e eles são muito desatentos. Entendeu? E muitas vezes quando você dá um carão neles, ralha com eles, ele vira para cá. Porque se ele virou para cá, não tem o som, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito... É muito assim, aí a questão da... Aí eu disse, espera aí, vou botar esse danado para cantar. Mas cantar como? Sem o som. Aí eu fazia, aquela rosa... Foi uma jura que eu fiz, aquela rosa, quando ia pro jardim, aquela rosa... Então, como foi que eu fiz a questão? Quando eu dizia... Foi uma jura que eu fiz, aí eles faziam, que isso é o símbolo da rosa. Aquela rosa. Quer dizer, é você inventar código, entendeu? É muito relativo. Por exemplo, teve um teatro que eu montei lá, né, com os surdos também, que é o Sapo e a Cobra, que falava sobre as diferenças. Né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou montar teatro de boneco com esses meninos que não falam, entendeu? E aí, eu mais a Glaé, que é uma professora, uma mestra minha, nós gravamos um roteiro, né? Gravamos o roteiro e jogamos esse roteiro e eles sinalizaram. Agora, para eles prestarem atenção a mim, eu usei que antigamente se usava a lanterna. Aí, na hora... E a cobra entrou, eu fazia assim com a lanterna, eles olhavam para a lanterna e faziam o movimento dos elementos dos bonecos. E aí por diante. Perfeito. A gente percebe que você agora não vai sair nunca mais dessa escola, pro bem desses meninos. Vamos agora à pergunta da Regina, do Pará. Boa noite, Marcos. Boa noite, especialistas. Nós, professores, queremos cada vez mais nos atualizar em nossos conhecimentos. Como fazer para professores se apaixonarem pela técnica de usar fantoches em sala de aula,
ou no contexto escolar em nosso dia a dia, pois sabemos que o poder da palavra é a mensagem para os nossos sentimentos através do uso dessa técnica maravilhosa. Muito obrigada e boa noite. Obrigado a você, Regina. Volte sempre, que é o Salto para o Futuro. Tião, é importante que o professor se apaixone pela sua própria prática, né? Que ele seja um apaixonado, um dedicado à sua causa. Com certeza, né, ele vai ser muito mais feliz, né? Eu acho que o importante é de vir aqui para ser feliz. Eu acho que em relação à questão específica dos fantoches e tal, tem que falar com o mestre, né? Em Mamulengo, em Teatro de Bonecos aqui, o Augusto, ele podia dar mais detalhes. Eu queria talvez retomar um pouco que esse processo, como disse a professora Fernanda, que é um processo de negociação, né? E que eu acho que na negociação ela só funciona bem quando os dois ganham, quando a ganha, né? Quando só um lado ganha, não é uma boa negociação. Então, esse aspecto dessa escola, ser uma escola aberta, né, para o novo, para o diferente, né, para que traga a complementariedade, é um negócio importante. Eu sempre coloco um desafio em Minas Gerais, porque a gente sempre fala da escola e da dificuldade, dos problemas e tal, e eu falo que eu só conheço uma escola, né, nesse país que nunca teve crise, não teve evasão, não teve repetência, não tem bomba, não tem segunda época, que chama-se escola de samba, né? E que eu acho que a gente precisava de aprender com isso, né? E a diferença é fundamental. Numa escola de samba tem diretor de harmonia, numa escola formal tem disciplinário. Quer dizer, tem uma outra perspectiva. Um é a convocação de todos para cantar um samba enredo, não é? A outra não tem que construir um samba enredo. Cada um toca a sua música, não precisa ver essa ideia. Eu acho que quando você consegue trazer essa ideia, esse conceito, esse sentido de vida, eu acho que a gente começa a pegar a sabedoria popular e não tentar classificá-la como conhecimentos, mas que ela possa gerar mais sabedoria, né? Então, dentro desse aspecto, eu acho que o grande desafio. Agora, é uma pena que o Brasil, com a diversidade que tem, com a riqueza que tem, né, com a variedade, a gente não transformasse isso na grande razão de ser da nossa construção de identidade nacional. É o fato de sermos diversos, né, diferentes e com todas essas variações, é que a gente tinha que estar transformando isso em instrumento de sala de aula, de todo dia, né, que fosse prazerosa e tal. Eu sempre coloco uma questão que ainda um dia a gente precisava ter uma escola que fosse tão boa, mas tão boa, que os alunos, os professores, os funcionários exigissem aulas aos sábados, domingos e feriados. Perfeito. Né? Então... A participação agora é da Maria da Glória, de Goiás. Boa noite. Sou a professora Glória, do NTE de Iporá, Goiás. Sabendo da importância da leitura de histórias infantis, perguntamos: qual a melhor forma de serem trabalhadas? Interpretando-as ou deixando para o imaginário da criança? Boa noite, obrigado. Obrigado por sua participação, Glória. Marisa, qual é a melhor forma? Claro que assim, a melhor forma, ela vai muito do contexto, né, do momento e do objetivo que você está querendo atingir. Porque, na verdade, você está lidando com formas diferentes de interação, né? Se você está contando a história, é a fabulação, né, que está chamando a atenção desse aluno. Então, é esse o recurso que você está usando. Se você está lendo, você tem um outro recurso, que é o recurso do texto. Então, eu acredito que os dois sejam importantes, né? E você deve, ora, trabalhar com um, ora, trabalhar com outro. Esse menino, ele ora conta essa história, ele ora lê essa história para você, né? Então, acho que a interação, com certeza, vai ser fundamental, né? Nessa hora. Uhum. Olá, Mônica. Mais perguntas? Mais perguntas, Marcos. A orientadora de aprendizagem Gisele e os cursistas do Teleposto de Angra dos Reis dizem que na página 19 do boletim lemos que o homem produz palavras e ao produzir palavras gera literatura. Literatura que se traduz e se expressa nas mais variadas formas. Poesia, música, dança, etc. Observamos que nas escolas a arte é vista e trabalhada apenas nas aulas de educação artística. Não seria a educação bancária, conteudista, a grande responsável por esta falta de uma dialética entre os saberes contidos na arte e na cultura popular e os saberes formais pertinentes ao currículo?
Perfeito. Tião, queria aproveitar essa pergunta da Gisele para que você possa fazer também um relato, né, de como você lidou com uma questão pessoal, né, que é o conhecimento, o seu conhecimento, a sua família, né? Quando eu fui para a escola aos 7 anos de idade, em Belo Horizonte, no Grupo Escolar São Delval de Azevedo, a primeira aula que eu tive, uma professora muito generosa, ela pegou um livro, As Mais Belas Histórias, da Dona Lúcia Casa Santos, nos sentou no chão e começou a nos apresentar o mundo das letras. Era uma vez, num lugar muito distante, havia um rei, uma rainha, eles tinham os filhos, moravam num castelo. Eu levantei a mão e falei assim: professor, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou: tá bom, meu filho, fica quietinho aí, isso é a história da carochinha. E continuou contando e lendo. Lá no carro repetiu pela terceira vez, lá, o rei e a rainha viajaram, não sei o quê. Eu levantei a mão de novo: professor, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou: cala a boca, fica quieto, não atrapalhe minha aula não. No final da aula, me levou para a sala da diretora. Falou: olha, esse menino estava atrapalhando a aula. A diretora, do jeito que eu cheguei, ela já emendou: quer mudar de escola, quer ir embora, quer que eu chame o seu pai e sua mãe? Vai prestar atenção. E eu calei minha boca. Passei 4 anos calado. Quando eu fui para o colégio estadual, Belo Horizonte, aula de história, o professor começou: vamos estudar os grandes descobrimentos, porque os reis de Portugal, da Espanha, aí pronto. Aí o abestalhado aqui levantou a mão e falou: professor, eu tenho uma tia que era rainha. Ele falou: não acredito. Como é que você chama? Eu falei: Tião. Ele falou: olha sua cor, seu nome. Por causa disso, né, eu fui estudar história. E eu passei 4 anos na universidade estudando história, estudei a história de todos os reis e rainhas, você pode imaginar. Eu nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia. Um dia eu fui reclamar com o professor e falou: a universidade passou um trote, vai estudar antropologia. E lá eu fui me especializar em cultura popular, né? Por quê, né? Deve ter alguns caras curiosos. Eu sou sobrinho, né, de uma rainha perpétua do Congado, que do mês de agosto ao mês de outubro, todos os anos, os ternos de Congado, né, em Minas Gerais, que faz as festas Nossa Senhora do Rosário, e eu tinha uma rainha perpétua, que eu tinha o prazer de estar ao lado dela. Então eu nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia. E eu coloquei isso como desafio. Hoje eu estou querendo conhecer as dinastias das realezas dos meninos desse país, né, que é a razão de ser do nosso trabalho. Quer dizer, isso é um elemento importante, né? Que você possa, até na resposta que você coloca agora, é justificar como se trabalha essa cultura popular com essa cultura que se imagina erudita, né? Dos sábios, né? Dessa forma. Daí vem essa necessidade de se estar buscando, né? Essa relação do popular com os saberes formais. Eu acho, complementando isso que a Glória lá de Goiás fala, né, que ela pergunta qual que é o melhor jeito, eu falo que a melhor pedagogia é aquela que gera aprendizagem. Porque se os meninos não aprenderem, não adiantou nada. Não é? É importante que eles aprendam, e aprendam verdadeiramente. Então nós temos que buscar todos. Não é? A gente tem que beber de todas as águas, como dizia o Guimarães Rosa. Né? E eu acho que esse que é o grande desafio da educação dos tempos de hoje. Augusto, no seu trabalho, como se dá o envolvimento dos pais dessas crianças com necessidades especiais, né? Qual é a importância dos pais no trabalho que você desenvolve também? Olha, essa escola de educação especial João Cardoso do Nascimento, lá em Aracaju, em Sergipe, lá no Nordeste, é uma escola que trabalha com 220 alunos mais ou menos, 35 professores. Um estado, né, com muita dificuldade, sabe como é a estrutura, a infraestrutura da escola não é das melhores, mas o empenho individual de cada professor, né, junto com funcionários, junto com todo mundo, assim, a direção deu uma sensibilidade, não estou nem puxando essa coisa do saco, mas a sensibilidade da direção de promover essas coisas, de facilitar eu levar meus bonecos e a gente trabalhar. Né? Mas o envolvimento da comunidade, por exemplo, tem portadores de multa com deficiência, são os cadeirantes. Então, há um trabalho interessante na escola, é até bom abordar isso, há um trabalho interessante na escola, que é que os próprios pais vão à sala de aula e aprendem manufaturas. Tem a professora Maria, a professora de artes, que ensina a fazer bolos, ensina a fazer flores, ensina a costura, e essas próprias professoras envolvidas com esse trabalho vão, porque geralmente são famílias pobres, tem pessoas que não têm nem dinheiro para tomar o transporte. E envolvida com aquele trabalho, eles junto com os alunos, muitas vezes de sala de aula,
eles ajudam os professores a trabalhar e a conhecer melhor qual é o problema individual de cada criança. Bem, vamos a um rápido intervalo. Na volta, os convidados apresentam suas considerações finais sobre o tema. Os nossos convidados vão apresentar agora os principais pontos do debate. Augusto, quais são os teus destaques nessas considerações finais? Veja bem, o tema foi a linguagem artística da cultura popular. Da cultura popular. Então, uma coisa vasta, né, quer dizer, e falaram muito das receitas, né? Como a gente aqui... Tião teve uma frase assim, poxa, que eu tinha que escrever naquela hora que você disse uma frase fantástica, Tião. Que dependia da sensibilidade individual de cada um para passar, mas eu não peguei direito. Bem, mas passando de você para eu, como diz a história, veja bem, a receita não existe, quer dizer, depende da sensibilidade individual e também a gente precisa de um conteúdo, né? Se você não tiver uma formação, por menor que seja, você não adianta nada. Você chegar só com a experiência, por exemplo, um popular, um mestre tem experiência. Agora, a questão do repassar, a metodologia, isso precisa ter uma formação acadêmica para se chegar a esse consenso. Então, na literatura popular, a gente vê os contos, as parlendas, as adivinhas, por exemplo, contos, esse manancial desse país, principalmente no Nordeste, quer dizer, no Brasil, aqui no Nordeste, no Brasil todo, os contos, por exemplo, Figo da Figueira, milhões de contos, né? Por exemplo, Silvio Romero resgatou há quase 150 anos atrás milhares de contos, né? Parlenda. Ave Maria, a quantidade de parlendas que a gente tem não se acaba mais. Com 10 eu pego na casa, com 20 eu parto no meio, com 40 eu faço esteio, com 50 eu faço a base, com 60 nada me atrasa, com 70 importa as adivinhas populares, né? Casa Caiada, Lagoa d'Água. Então a gente tem um manancial da nossa vivência, ou seja, da região litorânea, ou seja, da região central e... Enfim, o tempo já está encerrando. Mas, assim, depende muito individualmente da sensibilidade de cada professor. Perfeito. Obrigado, Augusto. Tião, suas considerações finais. Bom, eu acho que o grande desafio que nos cabe, né, era a gente começar a pensar que a diferença entre o professor e o educador é que o professor ensina e o educador tem necessidade de aprender. Mais do que de ensinar, ele precisa de aprender. E esse processo tem que ser genuíno. O que eu colocaria aqui como desafio é que cada um, né, dos cursistas da TV Escola começasse a praticar o que eu chamo a teoria do estilingue. O estilingue faz parte da nossa cultura popular, é o bodoque, a tiradeira, né? Muito usada, a baladeira. Né? Quer dizer, quando a gente quer jogar uma pedra bem longe, né, a gente tem que puxar bem a goma, né, o elástico. Quer dizer, quanto mais você puder voltar, né, nos saberes, nos fazeres, nos quereres, na tradição da cultura brasileira, mais você consegue fazer projeções para o futuro, dar saltos para o futuro, né, como o nome indica desse programa. A grande questão é quando a gente fica puxando demais e quebra a cordinha, aí nós ficamos conversando lá no século XVIII, como é que era isso, era bonito, e na memória, sem nenhum vínculo. Fazer essa ligação da tradição com a contemporaneidade, né? Ver essa questão na atualidade, na vida da meninada, hoje, fazer sentido para a vida de cada um, como é que a cultura popular pode ser incorporada. Não como peso, não como obrigação, não como castigo, nem como sobremesa, mas que deve gerar esse processo que fosse genuíno, para fazer esses saltos. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio e a gente espera, né, que todos nós consigamos fazer isso para esse país ser melhor. Com certeza, Tião. Muito obrigado pela sua participação. Marisa? Bem, eu gostaria, assim, rapidamente, né, de contar algo que eu vivi e que me marcou muito no interior de Minas há um tempo atrás, eu pesquisando sobre folia de reis, e então um rapaz novo disse que não iria mais participar da folia, e eu, muito curiosa, conversei com ele, quis saber por quê, e ele me disse que o motivo era porque ele ia para a escola. E por mais que eu tentasse conversar ou convencê-lo de que daria para se fazer as duas coisas, continuar na folia de reis e participar da escola, ele não mudava de opinião e isso me fez pensar muito, né? Como o porquê, não é, que esse menino, ele já tem isso dentro dele, que ele precisa, para fazer uma coisa, ele precisa parar de fazer outra, né? E não dar continuidade a todo um segmento da vida dele que era tão importante. Então, eu acho que como
ponto de partida, não ponto final, né? Como eu falo no texto, a gente poderia pensar na palavra acolhimento. Eu acho que está na hora da gente acolher outros saberes dentro da escola, se a gente está buscando uma melhoria nessa qualidade de ensino e aprendizagem. Então, entrou por uma porta e saiu por outra, e Senhor meu Rei, se quiser, que lhes conte outra. Muito obrigada. Obrigado a você, Marisa, por sua participação. Bem, o Salto para o Futuro de hoje chegou ao final. Quero agradecer as presenças da Marisa Silva, professora do CIEP Poceiro Mário Vaz, no Rio de Janeiro, do Sebastião Rocha, presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Minas Gerais, e do José Augusto Dória, professor do Teatro de Bonecos da Escola de Educação Especial João Cardoso, em Aracaju, Sergipe. No próximo programa, o Salto apresenta Brasileirinhos Interpretam o Brasil. Até lá.